Fala galera, Lucas Almeida de volta. Me perdoem porque hoje eu estou um pouco gripado. Hoje a gente vai para o segundo estudo aqui sobre comandos básicos do Linux. Oi, maribondo aqui. Então vamos lá, tá? Vamos para a tela logo, sem mais enrolações. Aqui não tem enrolação não. Vamos ver sobre o df. O df ele é o comando que mostra o espaço livre e ocupado em cada partição. Pode ser utilizado junto com várias opções, tá? Ou sozinho. Então, o que é o df, tá? O df você consegue ver, ó, um comando clear é um comando de limpar o que está no seu terminal, tá? Então, ó, tem um monte de coisa, dá um clear, ele limpa. O df, ó, ele vai listar as partições do seu sistema operacional, tudo que vem arquivo. Então, se tem um pendrive, se tem um CD, se tem uma partição, se tem um HD externo, um SSD externo, qualquer coisa que guarde arquivo, o df vai listar. Então você vai tendo essa lista de coisas aqui, são a lista de partições que tem no meu sistema operacional. O sistema operacional geralmente ele divide algumas partições ali para ele funcionar, tá? Então aqui tem a quantidade de blocos, o que foi usado, a capacidade em porcentagem e você consegue algumas flags aqui para ajudar a encontrar exatamente aquilo que você quer. Por exemplo, o "-a mostra arquivos que contêm 0 blocos. Então, arquivos não, tá? Sistemas de arquivos. Então, se tem alguma coisa zerada, você vai conseguir ver com o comando "-a do df, tá bom? Tem o comando "-h", que esse aqui é o mais legal, ele mostra em MB, KB e GB, né? Ele mostra a quantidade, em vez de 100 blocos, ele mostra em uma unidade de medida que nós estamos acostumados a ler. Então, vamos lá, df "-a não, mano, "-h". df "-h". Ó, aqui, ó, o espaço em giga, o espaço em mega, o quanto foi usado e a capacidade, tudo a mesma coisa, tá? O df é para isso, é para ver os dispositivos de arquivo. Tem o "-k", que faz a mesma coisa, mas em kbytes. Tem o "-i", que lista só menos arquivos locais. Tem o "-m", que lista em megabytes. Tá? Então é só unidade de medida mesmo. O "-t", que lista o sistema de arquivos de cada partição. O "-t", ele mostra o type. Não está funcionando no meu sistema, talvez funcione no seu, testa aí, tá? Beleza, o cat já vimos tudo aqui, o df já vimos tudo aqui. Então vamos para o cat, né? Vamos para o cat. O cat é um comando muito importante, tá? Para você aprender. Você vai conseguir ler o que está dentro de cada arquivo com ele, inclusive outras coisas. Então, por exemplo, aqui ele não vai mostrar, tá? Eu acho. Mas o cat, ele não só lê arquivo, ele também concatena arquivos. Você tem lá 3, 4, 10 arquivos, você quer que vire um? Você consegue fazer isso com cat. Você quer pegar um arquivo e copiar? Você também consegue fazer isso com cat. E você também consegue ler o que está dentro do arquivo, que é o mais importante, tá? Para fazer com esse comando. Então, ó, vamos ver aqui o exemplo. Ó. Ele deu o comando cat, deu o nome do arquivo, ponto extensão. E esse retorno que o terminal dá é o retorno do que está dentro daquele arquivo. Então, eu vou vir aqui no meu terminal. Então, eu vou abrir aqui, ó, cat package.json. Ó, package.json, ele vai me dar tudo que está dentro do arquivo package.json. Consigo ler, ver o que está lá dentro, tá? O "-e", ele marca o término com um cifrãozinho aqui, um dinheirinho aqui, tá? $1. Então, ó, tem que ser aqui atrás, depois do cat, "-e". Ele vai mostrar o dólarzinho ali no final. Tem o "-n", que mostra a quantidade de linhas. Esse aqui é top. Cat "-n". Olha só, ele vai mostrar as linhas aqui. Né? Então, você está na linha, o comando down, está na linha 8. Você pode falar para o seu amigo lá, ó, vê lá o comando down no package.json, linha 8. Você já sabe. Por quê? Porque você tem o comando cat "-n", que mostra o tamanho da linha. Isso aqui você pode fazer dentro de servidor, tá? Não em computadores que não tem interface gráfica, tá? Lembrando, por que eu não abro lá o meu Finder? Por que eu não abro lá o meu gerenciador de arquivo? Por quê? Aqui a gente está aprendendo Linux sem interface gráfica, tá, galera?
Vamos lembrar disso. Então, por exemplo, as linhas você consegue ver no VS Code, no seu editor de código normal. Mas aqui sem interface gráfica é assim, tá? Tem que dar o "-n" para mostrar o número de linhas. Beleza? Tem o "-v", que vai mostrar caracteres que geralmente não vão aparecer, tá? Alguns caracteres ocultos. Tem o "-t", que isso aqui eu não entendi, tá, galera? O que é esse "-t? Se você tiver entendido aí, me explique. Tem o "-s", que remove linhas repetidas ou em branco. Então, se tiver linhas repetidas ou em branco, muito útil para ler log, tá? Então, o log, por exemplo, você vai ter um arquivo de log lá no seu sistema. Ele é um arquivo que às vezes tem muitas e muitas linhas repetidas. Então, você vai dar um "-s", você vai conseguir ler o arquivo sem as linhas repetidas e sem as linhas em branco. Muito legal e muito útil, tá? O "-b", ele vai enumerar somente linhas que têm conteúdo. E é isso, tá, galera? Uma outra coisa legal para aprender aqui também é sobre a concatenação. É sobre a concatenação, não, ó. Por exemplo, você vai querer copiar esse arquivo para um outro arquivo. Então, ó, por exemplo, você tem lá o seu .env.example, um arquivo de variáveis. Você quer transformar esse arquivo num .env.local. Ó, tem aqui agora o ls, ls-a, porque ele não vai mostrar os pontos. Aqui, ó, tem o .env, tem o .env.example e agora tem o .env.local, que foi o que eu copiei, né, do .example. Se eu der um rm para remover .env.local, ele vai sumir do meu -a é para listar. Ele vai sumir aqui, ó, tá? Então, rm, você já sabe que o rm remove, tá? Mais um comando extra aí para você aprender. Então, rm, você vai remover um arquivo, tá? Você vai aprender isso mais lá na frente. Finalizou, gente? Eu comecei o que aqui? O PS, né? Não. A gente já viu 2 comandos, então o PS fica para a próxima. Muito obrigado, tamo junto, valeu, fui.